Entre colinas douradas, vales profundos e paisagens que parecem pinturas antigas, existe um lugar na Itália onde o tempo parece ter parado. Uma vila silenciosa, construída sobre um penhasco de pedra, cercada por um cenário que mistura beleza e fragilidade. Este lugar é Civita di Bagnoregio. Localizada na região do Lácio, no centro da Itália, essa pequena vila medieval se tornou famosa por um motivo incomum. Ela é conhecida como a cidade que está morrendo. Mas apesar desse nome melancólico, Civita di Bagnoregio continua encantando viajantes do mundo inteiro, com sua atmosfera única e sua história milenar. A vila foi fundada há mais de 2000 anos por um povo antigo chamado Etruscos. Muito antes do surgimento do Império Romano, os etruscos já habitavam grande parte da península italiana e deixaram uma forte influência na cultura e na arquitetura da região. Eles escolheram construir a vila no topo de uma colina de tufo vulcânico, uma rocha relativamente macia, formada por cinzas e materiais vulcânicos. Na época, essa posição elevada era uma vantagem estratégica. Do alto da colina, era possível observar grandes áreas do vale ao redor e detectar possíveis invasores. Além disso, a altura oferecia proteção natural contra ataques. Durante séculos, Civita prosperou como uma pequena comunidade agrícola e comercial. Suas ruas estreitas de pedra, casas antigas e pequenas praças testemunharam gerações de moradores que viveram suas vidas nesse cenário quase intocado pelo tempo. Mas a própria rocha que ajudou a proteger a vila também se tornaria, com o passar dos séculos, sua maior ameaça. O solo de tufo vulcânico é extremamente vulnerável à erosão. Ao longo de centenas de anos, a chuva, o vento e os deslizamentos começaram lentamente a desgastar as bordas da colina. Partes inteiras do terreno simplesmente desapareceram. Casas desmoronaram, caminhos foram destruídos e a vila começou a perder habitantes. Hoje, Civita di Bagnoregio permanece isolada no topo de sua colina, conectada ao mundo moderno apenas por uma longa ponte para pedestres. Essa ponte se tornou uma das imagens mais icônicas da região. Ao atravessá-la, os visitantes têm a sensação de caminhar em direção a outro tempo. A paisagem ao redor é impressionante. Vales profundos, formações rochosas esculpidas pela erosão e colinas verdes criam um cenário dramático que muda de cor ao longo do dia. No nascer do sol, a vila parece flutuar sobre uma névoa suave. Ao entardecer, as paredes de pedra ganham tons dourados, iluminados pela luz do sol. Ao chegar ao portão principal da vila, os visitantes são recebidos por ruas estreitas de pedra que serpenteiam entre construções antigas. Caminhar por essas ruas é como explorar um cenário medieval preservado. Pequenas casas de pedra, varandas com flores e portas antigas revelam detalhes de uma arquitetura que atravessou séculos. No coração da vila fica a praça principal, um espaço simples e encantador, onde moradores e visitantes se encontram. Ali também está a igreja Teingangro San Donato, um dos edifícios mais antigos e importantes da comunidade. Durante grande parte do século XX, Civita di Bagnoregio enfrentou um período de grande abandono. A erosão constante tornava a vida na vila cada vez mais difícil. Muitos moradores se mudaram para a cidade vizinha de Bagnoregio, localizada em uma área mais segura. Com o tempo, a população de Civita diminuiu drasticamente. Hoje, apenas alguns poucos residentes permanentes vivem ali. No entanto, o que parecia ser o fim da vila acabou se transformando em um novo começo. Nas últimas décadas, Civita di Bagnoregio se tornou um destino turístico cada vez mais popular. Visitantes de todo o mundo chegam curiosos para conhecer essa vila única, suspensa no topo de uma colina.
A atmosfera tranquila, a história antiga e a paisagem espetacular criam uma experiência inesquecível. Fotógrafos, artistas e viajantes encontram inspiração em cada esquina. Mesmo com o crescimento do turismo, a vila mantém um ritmo de vida calmo e quase silencioso. À noite, quando a maioria dos visitantes já foi embora, Civita volta a ter a tranquilidade que caracterizou sua história por séculos. Luzes suaves iluminam as ruas de pedra, criando um ambiente que parece saído de um filme histórico. Mas apesar de toda a sua beleza, o destino de Civita di Bagnoregio continua incerto. A erosão da colina ainda acontece. Engenheiros e especialistas trabalham constantemente para tentar preservar a estrutura da vila e evitar novos deslizamentos. Projetos de conservação e investimentos em turismo ajudam a financiar esses esforços. Para muitos italianos, salvar Civita significa preservar uma parte importante da história e da identidade cultural do país. A vila representa não apenas um patrimônio arquitetônico, mas também um símbolo da relação entre o ser humano e a natureza. Uma lembrança de que até mesmo os lugares mais antigos e resistentes ainda dependem do equilíbrio com o ambiente ao redor. Além de sua história impressionante e de suas paisagens únicas, Civita di Bagnoregio também guarda diversas curiosidades que tornam esse lugar ainda mais fascinante. Uma das características mais surpreendentes da vila é sua população extremamente pequena. Apesar de receber milhares de visitantes todos os anos, apenas um pequeno número de moradores vive permanentemente ali. Em alguns períodos do ano, menos de 20 pessoas permanecem na vila durante a noite. Outra curiosidade interessante é que Civita di Bagnoregio só pode ser acessada por uma ponte para pedestres. Diferente da maioria das cidades modernas, não existem estradas para carros que levem diretamente até o centro da vila. Todos os visitantes precisam caminhar pela longa ponte que conecta a cidade ao restante da região. Essa caminhada se tornou parte da experiência de visitar o lugar. Ao atravessar a ponte, é possível observar as paisagens impressionantes do vale ao redor e perceber como a vila está isolada no topo da colina. A região que circunda Civita também é famosa por suas formações naturais, chamadas de calanchi. Essas estruturas geológicas foram moldadas pela erosão ao longo de milhares de anos e criam um cenário quase surreal, com encostas profundas e formas naturais que parecem esculturas feitas pela própria natureza. Essas paisagens únicas atraem não apenas turistas, mas também fotógrafos e cineastas do mundo inteiro. De fato, Civita di Bagnoregio já serviu como cenário para diversos filmes, comerciais e produções audiovisuais. Outro detalhe curioso é que muitas casas da vila foram restauradas ao longo das últimas décadas. Algumas dessas construções históricas foram transformadas em pequenas pousadas, restaurantes e cafés, permitindo que visitantes passem a noite em um dos lugares mais antigos e charmosos da Itália. Durante o verão, as ruas da vila ganham ainda mais vida. Festivais locais, eventos culturais e celebrações tradicionais acontecem na praça principal, reunindo moradores e visitantes em um ambiente que mistura história, cultura e tradição italiana. Mesmo com o aumento do turismo, Civita di Bagnoregio continua mantendo uma atmosfera tranquila e quase silenciosa, especialmente durante as primeiras horas da manhã ou ao anoitecer. Nesses momentos, quando a maioria dos visitantes já foi embora, a vila revela sua verdadeira essência. As ruas de pedra ficam vazias, as luzes suaves iluminam as construções antigas, e o silêncio das colinas ao redor cria uma sensação única de paz e contemplação. Talvez seja justamente essa mistura de história, beleza e fragilidade
que torna Civita di Bagnoregio um lugar tão especial. Um pequeno pedaço da Itália onde o tempo parece caminhar de maneira diferente e onde cada visitante tem a oportunidade de sentir um pouco da magia que faz dessa vila medieval um dos destinos mais extraordinários da Europa.